Lucas capítulo 6. Vamos começar lendo essa primeira versão. O Pai Nosso está aí nessas duas versões de Mateus e Lucas. A partir do verso 9. Já acharam? Então, tá bem. Mateus 6, verso 9. Vocês orem assim: Pai Nosso que estás nos céus, tá bem? Então deixa aberto aí Lucas 11. Vamos fazer uma comparação, dá para você... Quem tem o texto virtual pode dificultar um pouquinho agora. Essa é uma das vantagens de ter a Bíblia em papel. Você pode ler as duas passagens ao mesmo tempo aqui, ó. Só fazer uma mudancinha, tá? De página, ó. Só fazer assim, tá certo? Tudo bem, por isso que eu continuo usando minha biblinha de papel aqui, facilita. Mas, olha, de um lado você tem Mateus 6, de Lucas, do outro Lucas 11. Vamos comparar? Se você ler Mateus 6, 9, está lá. Vocês orem assim. E se você ler Lucas 11, 2, está lá. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam. Tá bom? Até aí, tudo igual. Depois aí começa a oração, ainda no verso 9 do capítulo 6 de Mateus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Lá em Lucas 11, versículo 2, em vez de Pai nosso que estás no céu, é só Pai. E santificado seja o teu nome. Aí vem o verso 10 do capítulo 6, que diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E lá em Lucas é simplesmente: venha o teu reino, ponto. Aí vamos para outra, versículo 11, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Lá no versículo 3 do capítulo 11, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Tudo bem, aí empatou. Aí vem lá de novo: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Aí vem no verso 4, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E vem o final: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Simplesmente lá no verso 4 em Lucas 11, e não nos deixes cair em tentação, e ponto. A oração de Lucas 11 termina aí. Lá em Mateus ela continua: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Qual é a versão mais completa? Hein? Mateus. Lucas é uma síntese, tá? Por isso que a gente tem 4 evangelhos, porque alguns textos se diferem aí na extensão ou em alguns detalhes, não é? Porque as fontes de tradição de cada evangelista são diferentes. Mateus é a versão mais completa do Pai Nosso, então por isso que nós vamos usar a versão de Mateus. Nós vamos analisar a versão de Mateus. Hoje eu quero só fazer uma introdução rápida aqui sobre o texto. Onde é que a oração do Pai Nosso, em que contexto a oração do Pai Nosso está? Esse conjunto de textos que tem aqui em Mateus 6, como é que a gente dá o nome para esses textos todos que estão aí? Sermão do Monte. Sermão do Monte começa lá no capítulo 5, Mateus capítulo 5, e vai até o final do capítulo 7. Então, o Pai Nosso, uma oração que está no contexto do Sermão do Monte. Agora, o principal tema do Sermão do Monte, e é para isso que ele está aqui, é questão da conduta, da ética do cristão, do comportamento do cristão. É um conjunto de ensinamentos sobre como é que o cristão deve andar. Agora, vejam só que coisa interessante. Se a gente quiser pegar um versículo que seja o resumo de todo o Sermão do Monte, seria Mateus 5, verso 14. Ou digo, 16, Mateus 5, verso 16,
que resume tudo que o Sermão do Monte está dizendo. Vocês conhecem esse texto. Alguém quer ler? Mateus 5,16. O que é que diz? Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Muito bem. Então, o que é que Jesus está dizendo? Tudo aquilo que ele está ensinando nesse Sermão do Monte é para ser vivido. Então, ele diz, se vocês viverem dessa forma, vocês estarão brilhando, serão luzes diante dos homens. Mas não é só para brilhar diante dos homens, ele acrescenta o quê? É para glorificar quem? O Pai que está onde? E como é que começa a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus. Tá certo? Então, a mesma expressão que Jesus usa aqui, quando ele diz, vocês devem viver dessa forma para glorificar o Pai de vocês que está nos céus, é a mesma expressão que dá início ao Pai Nosso, dizendo que é assim que a pessoa invoca ao Senhor. Pai Nosso que estás nos céus. A gente glorifica o Pai que está nos céus com nossa vida, e quando a gente ora ao Pai que está nos céus. Então, o que isso significa, em resumo? E aí é que a gente começa a ver a importância do Sermão do Monte estar localizado aí, da oração do Pai Nosso estar localizada aí no Sermão do Monte. A gente conclui que só tem o direito de chamar Deus de Pai e de se dirigir a Ele em oração quem está fazendo o quê? Quem está vivendo de acordo com a sua vontade. Quem está brilhando. Quem tem o direito de chamar Deus de Pai é quem está brilhando para glorificá-lo. Quem tem o direito de invocá-lo como Pai é quem está vivendo de acordo com a sua vontade. Se a gente anda um pouquinho mais, chega no capítulo 7, que é que Jesus Cristo vai dizer. Muitos dirão naquele dia, Senhor, ou antes disso ele diz, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrai. Muitos dirão naquele dia, Senhor, nós não curamos em Teu nome, não expulsamos demônios em Teu nome, não falamos em Teu nome. Ele vai dizer, sim, mas eu não conheço vocês. Não conheço vocês. Aí ele acrescenta dizendo que no reino do Senhor entrará somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Então vejo que está tudo intercaladinho. O que eu costumo lembrar é o seguinte: se a gente não está entendendo, o problema é nosso, nunca é da palavra, porque não há nenhuma palavra. A gente perde muito quando a gente lê a Bíblia e não presta atenção em tudo, em cada palavra, porque nenhuma se perde. Nenhuma se perde. Um escritor, quando sentava para escrever um livro nesse tempo, ele não podia botar qualquer coisa, porque não era... É igual máquina fotográfica hoje. Vocês lembram do tempo que tinha filme e não era digital? Que era filme, vinha filme de 12, lembram disso? Vocês lembram? Eu não lembro bem não, mas me parece que era assim. Vinha filme de 12, vinha filme de 24... Tá, aí o que acontecia? A gente não tomava um cuidado doido para tirar fotografia? Primeiro escolhia bem, né, para não perder filme. Né, para não perder filme. Então, aí depois que você tinha certeza que era daquilo que você queria tirar fotografia, quando você tinha certeza, aí você ia lá e tirava. Senão saía muito caro. Hoje não. Hoje... zorra total. Hoje o pessoal tira de qualquer coisa, toda hora, é uma festa. Né? Mas livro naquele tempo era a mesma coisa. Papiro, pergaminho, eram coisas muito caras. A gente vê essas cartas que Paulo escreveu aí, não era... Então, Paulo era um e-mail. Você bota uma bobagemzinha qualquer no e-mail, manda... Naquele tempo não era assim, era caríssimo. Mandar uma carta era caríssimo. Então uma pessoa, antes de escrever, ela pensava 10 mil vezes. Primeiro porque depois que escrevesse, não tinha mais como tirar. Ou ele comprava um outro papiro, que era caríssimo, ou outro pergaminho, que era muito caro também. Não é? Era tudo em rolos. Não é brincadeira. Era um negócio complicado. Então, para eles escreverem, antes de
escrever lá, eles pensavam muito. Eu imagino que cada escritor desse, por exemplo, para escrever um evangelho, por isso que as coisas são interligadinhas lá. Paulo, para escrever uma carta, ele primeiro fazia um esquema. Todas as cartas de Paulo têm um esquema. Primeiro vem a parte doutrinária, depois vem a parte ética. Tudo é o mesmo esqueminha. Ele escolhia bem qual que é a palavra que ele ia usar ali. Não é? Romanos, por exemplo, eu considero Romanos o santo dos santos do Novo Testamento. Tanto que eu já fiz série de mensagens sobre todos os livros do Novo Testamento, menos Romanos. Eu nunca tive coragem de entrar em Romanos para fazer série de mensagens. Que eu tenho um respeito enorme por Romanos. Romanos, para mim, é o santo dos santos do Novo Testamento. A grande sistematização que o apóstolo Paulo faz da graça e da salvação pela graça. O Romanos, para mim, é o quinto evangelho. É o quinto evangelho. Mas aí eu criei coragem, o ano que vem, nós vamos, durante o ano todo, fazer Romanos às quartas-feiras aqui. Então, eu já estou até preparando, criei coragem e vamos embora. Vai ser a primeira vez na vida que eu vou fazer isso, uma exposição sobre Romanos. Foi com uma exposição sobre Romanos que Lutero fez a Reforma Protestante. Foi com uma exposição sobre Romanos que Agostinho de Hipona mudou a vida dele. Romanos não é brincadeira, não. Tem que tirar as sandálias dos pés para tocar no solo de Romanos. Mas não se perde. Ele pensava muito para escrever. Então vejam, está tudo interligadinho aí. Mateus, para escrever lá, ele pensou bem, o que nós vamos botar aqui tem que fazer sentido com isso aqui e tal. Aí depois de planejar bem, ele ia lá, escrevia. Então vejam, o Pai Celestial, que está nos céus, é esse que nós temos que glorificar com a nossa vida. A gente só tem o direito de chamar Deus de Pai e de invocá-lo como Pai se a gente está vivendo de acordo com a sua vontade. Então isso fica muito claro. Por isso que a oração do Pai Nosso está no Sermão do Monte. Ela está interligada com a forma como devemos viver. Outra coisa que eu quero falar nessa introdução sobre o Pai Nosso. O Pai Nosso não é, como normalmente se pensa, uma receita de oração. O Pai Nosso não é uma oração para ser repetida como se fosse uma fórmula mágica. Não é essa o objetivo. A igreja cristã, ela utiliza o Pai Nosso nas suas reuniões coletivas, né? Nós mesmos fazemos isso aqui às vezes, em que a igreja toda ora o Pai Nosso, porque é uma oração litúrgica muito bonita. E até porque o Pai Nosso, daqui a pouco eu vou falar nisso, ele tem todos os elementos que toda oração precisa ter. Mas o Pai Nosso não foi feito para ficar sendo repetido como se fosse um mantra, como se fosse uma fórmula, como se fosse uma receita. Só pelo fato de repetir aquelas palavras, a coisa vai acontecer. Não é isso. Por que Jesus orou o Pai Nosso com os seus discípulos? A gente vê isso em Lucas, para atender um pedido dos discípulos. O que é que os discípulos lá em Lucas tinham pedido para Jesus antes dele fazer a oração? Ele disse: Senhor, ensina-nos a orar. Então, quando Jesus ora o Pai Nosso com os discípulos, então o Pai Nosso, ele não é uma fórmula mágica, mas ele é uma doutrina de oração. Isto é, o que Jesus Cristo fez no Pai Nosso foi colocar ali todos os elementos que qualquer oração precisa ter. Qualquer oração feita de qualquer lugar, em qualquer língua, tem que ter esses mesmos elementos. Isto é, Deus é adorado, os pecados são confessados, as necessidades são colocadas diante de Deus. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Que o Pai Nosso tem esses elementos todos. Eu não preciso usar as palavras do Pai Nosso, mas os princípios do Pai Nosso têm que estar por trás de cada oração que eu faço. Estão entendendo a diferença? Então, o Pai Nosso, ele é uma doutrina de oração para o discípulo.
Por isso que nós estamos chamando essa série de Pai Nosso, a oração do discípulo. Porque é a oração do discípulo, é a oração que o discípulo aprende a fazer, mas não a oração em si, os seus elementos, os seus princípios, aquilo que está por trás das palavras. É isso que é importante nesse sentido. Foi muito cedo que o Pai Nosso começou a ser usado como uma oração litúrgica. Logo no primeiro século, uma pessoa para ser batizada, ela precisava saber de cor pelo menos 50 salmos. Olha que não era pouca coisa. Eu sei que na época do pastor Davi Malta, ele parece que pedia pelo menos um salmo de cor. Não é? Alguém tinha que dizer pelo menos um salmo de cor. Eu não sei se ele algum dia pediu o Salmo 119 para alguém, mas ele pedia um salmo, porque o Salmo 119 é um peixe, né? É um salmão. Então, ele pedia um salmo, pelo menos, de cor, né? Lá na época da igreja primitiva, logo no primeiro século, o Pai Nosso era uma oração litúrgica, eles já usavam entre eles para encerrar a celebração da ceia. Não é à toa que eu gosto de usar nesses contextos, porque é uma tradição da igreja de fazer isso. E a pessoa, antes de entrar nas águas batismais, ela fazia a oração do Pai Nosso. Por que essa importância? Porque a oração do Pai Nosso tinha essa identificação com o fato dela estar seguindo Jesus. Era a oração do discípulo. E por que era a oração do discípulo? Porque tem todos os elementos que alguém precisa usar para falar com Deus. Então representava isso, representava o fato da pessoa dizer, eu agora posso falar com Deus. Eu estou sendo batizado, eu estou em comunhão com Deus, posso falar com Deus. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Nos nossos estudos aqui. Esses estudos que eu estou fazendo de quarta-feira, que serão os estudos que vão ser usados também nos grupos de comunhão. Não é? Você que vai fazer parte de um grupo de comunhão, você entra no site da igreja, tem lá o espaço do grupo de comunhão, tem um acesso que é só para os líderes, mas tem um acesso para todas as pessoas, vão dar os roteiros desses estudos que eu estou fazendo com você. Aqui você pode ter acesso lá. Porque os grupos de comunhão vão depois aprofundar aquilo que a gente está falando aqui. O que a gente vai fazer aqui, então, às quartas-feiras? Nós vamos pegar cada parte da oração do Pai Nosso e vamos estudar o que aquela parte, o que aquele elemento da oração do Pai Nosso significa, o que Jesus estava querendo dizer com aquilo. Por quê? Porque quando a gente estuda qualquer texto bíblico, e isso nós vamos fazer com o Pai Nosso, há duas perguntas que a gente tem que fazer. Primeiro, por que Jesus Cristo fez questão de dizer aquilo? É uma primeira coisa que a gente tem que perguntar. Por que Jesus Cristo fez questão de dizer determinada coisa? O que ele estava vivendo aí? Por exemplo, por que Jesus Cristo conta a história da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido? Porque o texto lá de Lucas 15 começa dizendo, os fariseus estavam acusando Jesus de ficar andando com quem? Com publicanos e pecadores. Aí Jesus ouve essa crítica. Ele diz, sim, mas eu vim para isso, para andar com os publicanos e pecadores. Aí ele entra com essas três parábolas. A parábola da ovelha perdida que o pastor vai buscar, a parábola da moeda perdida que a mulher fica varrendo até achar, e a parábola do filho perdido que o pai vai lá e faz questão de trazer de volta para casa. Com essas três histórias, Jesus Cristo quis responder para os fariseus por que ele andava com os publicanos. Então não caiu do céu, ele não fala, hoje eu vou contar uma história para vocês. Não, tinha um motivo por trás, tinha um contexto. Cada parábola que Jesus contou tinha um motivo para ele contar. Então, cada coisa que Jesus Cristo disse tinha um motivo. Então, por que ele disse aquilo? E por que foi que os evangelistas registraram e acharam importante? Porque não é só o fato de Jesus dizer. Não foi só Jesus que disse. Mas os evangelistas, os escritores, acharam importante registrar aquilo para ficar para sempre. Por que a igreja... Então, não é só importante saber por que Jesus disse, mas por que a igreja achou importante registrar. Entende?
Vamos dar um exemplo aqui. Então eu subo ali para pregar. Cada sermão que eu faço ali tem um motivo. Eu não estou falando só porque eu quero falar alguma coisa. Tem um motivo, tem um contexto. Às vezes é porque está havendo algum problema na igreja, ou é porque tem uma certa situação na igreja, ou é porque eu acho que os membros da igreja estão precisando refletir melhor sobre determinada coisa. Então, tem um motivo para eu dizer o que eu vou dizer. Agora, tem alguns que ouvem e resolvem anotar. Por que eles resolveram anotar? O que estava acontecendo na vida deles que eles acharam importante registrar aquilo? A mesma coisa é com os textos bíblicos. A gente tem que perguntar por que Jesus quis falar aquilo e por que foi que os autores acharam importante registrar aquilo. Então, as duas perguntas que a gente vai responder é isso, nesse estudo. Por que Jesus ensinou o Pai Nosso e por que foi que os evangelistas acharam importante registrar o Pai Nosso para todos os discípulos lerem. E para isso a gente vai andar trecho a trecho do Pai Nosso a partir da semana que vem, tá bem? Eu só quero encerrar com uma palavra, sobre oração, de uma maneira geral. Há muitas perguntas que são feitas sobre oração que eu não sei responder. Ontem, no enterro da irmã Thalita, o marido dela, o Silvinho, me pegou pelo braço, me levou assim um pouco mais adiante ali não, no pé da cova, e falou assim: a gente pediu tanto, a gente bateu tanto na porta, Jesus disse que se a gente batesse, ele abria. Há muitas perguntas que são feitas sobre oração que eu não sei responder. Ontem, no enterro da irmã Thalita, o marido dela, o Silvinho, me pegou pelo braço, me levou assim um pouco mais adiante ali não, no pé da cova, e falou assim: a gente pediu tanto, a gente bateu tanto na porta, Jesus disse que se a gente batesse, ele abria. Por que não abriu? Não é complicado? É muito complicado. Eu estava comentando com a Jussara, nosso irmão Laelcio teve um problema seríssimo de câncer no esôfago, lembram-se disso? A situação do Laelcio era tremendamente mais difícil do que a da Thalita, um tipo de câncer muito mais raro e difícil de tratar. E o Laelcio superou aquilo, está aí. Na época que ele teve esse problema, a Thalita estava bem, saudável. E, no entanto, o Laelcio está aí. E a nossa irmã Thalita não está mais conosco. Vai explicar por que uns sim, outros não. É difícil. Nós também oramos pelo Laelcio, não oramos? A gente também pediu para Deus curar o Laelcio. Então, por que isso acontece? Podem ficar me olhando que eu não tenho resposta. Não adianta, não tem. O que eu falei para o Silvinho ontem, na minha resposta, foi: olha, Silvinho, eu continuo acreditando que Deus é bom e Ele sempre faz o melhor. E se a gente parar de acreditar nisso, é uma loucura. Sabe-se lá do que é que Deus poupou a Thalita e poupou vocês? Eu não sei. Não sei. Deus conhece todas as dimensões do tempo. De repente ele estava impedindo que alguma coisa se desdobrasse, que se tornasse extremamente sofrível para todo mundo, né? Não sei. Olha, eu vejo graça de Deus em tudo. Até no estabelecimento da lei eu vejo a graça. Porque é graça de Deus mostrar a gente quem nós somos. Então até Deus dar a lei é uma graça dele. Botar o espelho na nossa frente e dizer: olha só quem você é. Isso é uma graça de Deus, que se não fosse isso a gente nunca saberia quem somos. Se não fosse a lei dizer: vocês estão errados. Isso é graça de Deus.
Ontem de manhã, por exemplo, a gente viveu uma situação dessa lá em casa. Minha filha saiu cedinho, ela tinha que estar na faculdade 7 horas. Aí foi lá, ligou o carro e nada, aquele barulho de bateria que não ia e tal. Aí eu estava terminando de tomar banho também para sair, ela ligou lá para cima, pai, o carro não quer pegar. Aí eu desci, rodei, isso é bateria. Aí ligamos para o motoqueiro lá do seguro, né? Aí ele já vai, quando a gente descreve, já leva a bateria lá. Aí viu, não, é bateria mesmo, tem que trocar. Aí trocou. Aí ela chegou, ele levou tempo para chegar, chegou atrasada e tal. Mas eu disse, aí ela é nervosa, eu vou chegar atrasada. Olha só, para mim, tudo é graça. Eu não sei do que pode Deus ter te livrado. Nesse seu atraso, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nesse seu atraso, eu não sei o que Deus pode ter te livrado. Com a Laura, aconteceu alguma coisa semelhante algum tempo atrás. Quando ela ficou procurando a carteira de motorista dela, procurando, não achou. Aí eu falei, sem carteira você não dirige. Mas procurou muito, tudo, não achou. Aí viemos, eu e ela, na volta, a Jussara veio no carro dela, eu falei, então eu vou voltar com você porque você não pode dirigir. Ela voltou comigo. No caminho, teve lá um motorista que fechou um motoqueiro, os dois saíram, um pegou o revólver, atirou na moto, indo na nossa direção, assim, a moto passando por trás do cara, ele atirando no cara. Então, a menina tomou aquele susto, se desesperou, começou a chorar. Pai, o que é isso? Pai, o que é isso? Falei, calma, espera aí. E depois ficou totalmente nervosa. Aí quando chegamos em casa, a primeira gaveta que ela abriu estava a carteira de motorista lá em cima, e ela tinha fuçado aquela gaveta atrás disso. Eu falei, olha minha filha, eu só tenho uma explicação para isso aí. Deus não deixou você achar essa carteira porque Ele sabia que eu tinha que voltar com você, para você não ficar sozinha naquela situação. Eu vejo a graça de Deus em tudo. E a maior tentação que nós temos é de duvidar da bondade de Deus. Que o diabo, ele quer fazer com que a gente duvide da bondade de Deus. Está vendo? Como é que é isso? Está vendo só? Cadê seu Deus? É a primeira coisa que logo pousa no nosso coração, não é esse tipo de pergunta? Como é que Deus deixa você passar por isso? É a primeira coisa. Olha, e na questão da graça, eu aprendi a deixar de perguntar por que isso aconteceu comigo, para perguntar por que só isso aconteceu comigo. Por que só isso aconteceu comigo? Porque eu merecia muito mais. Não merecia só esse negócio ruim, eu merecia todo ruim. Eu acho que na graça de Deus, Ele deixa só uma parte do ruim acontecer. O pior Ele evita. E às vezes a gente, como ingratos que nós somos, a gente esquece de agradecer que Deus deixou acontecer só o menor ruim. E o maior ruim Ele impediu. Graça. Graça de Deus. Então há coisas sobre oração, gente, que eu não sei explicar. O que eu sei é que não duvidemos nunca da bondade de Deus. Porque se a gente começar a duvidar das intenções de Deus para conosco, dos propósitos de Deus para conosco, a gente cai num buraco que não tem fundo. Foi a primeira tentação lá do jardim, não foi essa? Deus não deixa você comer o fruto porque Ele não quer que você seja igual a Ele. Pronto, já semeou a dúvida na bondade de Deus. Então Deus não tem lá bons propósitos mesmo para comigo. Foi lá que começou tudo. Foi lá que começou tudo. Aí sugeriu isso para a mulher, aí porque a mulher é muito sugestionável mesmo, já errou, né? Aí levou depois junto o marido, e aí virou essa bagunça que a gente está vendo aí, desse mundo caído que nós estamos, mas é assim. Então, sobre oração é o seguinte, quando me perguntam, se Deus sabe de todas as coisas, por que a gente tem que orar? Se Deus sabe cada fio de cabelo que cai da nossa cabeça, por que a gente tem que orar? Não sei. O que eu sei é que Jesus, que era o Filho de Deus, orava e orou muito, até o finalzinho ele orou. A última palavra dele na cruz foi uma oração: nas tuas mãos entrego meu espírito. Até o último momento, a última coisa que ele diz em vida é uma oração. E disse para a gente orar.
Exatamente porque eu não sei, mas se Jesus orava, se ele era o Filho de Deus e orava, e ele diz para que seus discípulos também devem orar, não vou questionar. Só isso para mim já basta para justificar que nós oremos. É isso que nós vamos ver na oração do Pai Nosso, os elementos da graça de Deus e do trabalho de Deus conosco. Está bem assim? Vamos ficar juntos aí durante essa peregrinação pelo Pai Nosso. Tá bom? Diga, Ricardo. Então tá bom. Vamos ficar em pé? Vamos cantar?